Oi pessoal, dessa vez eu estou fazendo a abertura desse vídeo. Nós estávamos hoje nos planejando para fazer um vídeo de perguntas e respostas. Porém, como eu estou a favor de vocês, hoje nós estaremos fazendo esse vídeo, o vídeo mais esperado desse canal, hoje será lançado. E pai, eu não vou te perdoar, viu? Hoje as perguntas serão terríveis. Ó, de repente, se não der para falar tudo, a gente pode gravar depois um segundo. Não vou nem ficar fazendo muita promessa, né? Que tem algumas pessoas cujo nome eu não quero declinar, vou deixar no anonimato, que ficam me impressionando. Fora vocês também, viu? Eu não disse quando ia fazer, apenas que ia fazer, mas o pessoal começou a me atropelar. Mas, gente, pode cobrar, realmente, isso demonstra que vocês têm um carinho, que vocês confiam no trabalho que nós fazemos. Ninguém fica triste aqui, chateado pela cobrança, não, tá? Em todos os vídeos vocês comentavam: pastor, estamos aguardando o dízimo. Pastor, fale sobre o dízimo. Então, o grande dia chegou. Ah, e tem um tal de doutor aí, o doutor Carlos, né, que vive... E você não vai. Doutor Carlos, chegou o momento, tá? Eu amo você, tá? Amo todos vocês. Eu sei que você tem um grande carinho, apesar das suas palavras assim, né, bem firmes, mas você tem um carinho especial. Porque se você está nos seguindo no canal é porque você gosta, Deus tem nos abençoado. Deus abençoe a sua vida e a vida de todos vocês que têm nos seguido, que têm nos abençoado neste canal PR Elias Soares Oficial. Mas chega de enrolação. Vamos logo pro tema, porque eles devem estar bem ansiosos e eu Meu também, Deus. que eu quero saber o que meu pai, né, vai falar a respeito disso. E já para a primeira pergunta, eu preciso que o senhor me responda o que significa o dízimo. Ah, você quer saber a verdade sobre o dízimo? Seria isso? Vamos de novo. Ah, E nesse vídeo, pai, eu quero que você me diga a verdade sobre o dízimo. bom, por tudo que a minha filha já acabou de apresentar aqui, a minha filha Abigail, diga-se de passagem, morena linda, né, gente? Parece comigo. Esse é um dos temas mais polêmicos e também é extremamente solicitado pelos internautas, não somente aqui no YouTube, mas também no Facebook, no Instagram e na rádio, porque nós temos um programa de rádio, na Dória FM 98.1, que acontece das 11 ao meio-dia em São Paulo. Você pode estar nos seguindo neste programa da Faculdade Teológica Bethesda. Aqui um merchan aqui gratuito, viu, César? Posso fazer mais um merchan também? Vamos lá aproveitar. Se você tá aqui, aproveita já para se inscrever, para curtir, para espalhe esse vídeo, gente. As pessoas precisam saber sobre a verdade do dízimo. Então já aproveita, comenta aqui Ative as embaixo, ative as notificações. notificações. Convide seus amigos para se inscrever também, porque a gente vai estar sempre postando vídeo para vocês. E dá uma visitadinha também na nossa loja virtual. Eu me enrolo um pouquinho e falo www.livrariadopastorelias.com.br. Ou se você também quiser, você pode me chamar lá no WhatsApp para questões de compra também das obras, que é o 0 operadora 11 94901 6633. Bom, vamos então falar um pouco a respeito desse tema tão polêmico. Confesso que eu estou aqui um tanto apreensivo, um pouco nervoso. Não, porque é muito polêmico e querem me pressionar de todas as maneiras. Mas vamos lá, sem enrolação. Em primeiro lugar, a palavra dízimo aparece por várias vezes na Bíblia. Várias vezes, dezenas de vezes aparece, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A palavra dízimo, ela não é de origem hebraica, mas a palavra hebraica para dízimo, existem pelo menos três, mas vou fazer alusão a uma. Maaser. E Maaser vem de Esser, que Esser em hebraico significa 10. Logo, Maaser significa a 10ª parte, 10%. Portanto, quem contribui com os dízimos, ou os dízimos no Antigo Testamento, era 10% de toda a renda do contribuinte, de toda a renda. Havia em Israel 13 tribos. 12 tribos trabalhavam e sustentavam a tribo de Levi com os dízimos. E a tribo de Levi, por sua vez, tirava 10% dos 10%, ou seja, o dízimo dos dízimos, e entregavam
aos sacerdotes e aos sumos sacerdotes. Porque havia muitos sacerdotes, principalmente na época do sacerdote, na época de Davi, que deu a espada para Davi, acho que é Ahimelech. Havia 85 sacerdotes, sem contar Ahimelech, ou seja, 86. Havia o sumo sacerdote e havia também um grupo sacerdotal. Depois isso foi mudando, havia turnos sacerdotais. Quando você chega no Novo Testamento, por exemplo, você vai ver Zacarias, que era da ordem de Abias, e ele fazia parte de um desses turnos, né, quando ele foi ministrar ali no templo. Então, para sustentar a classe sacerdotal, tinha que ter muitos recursos, porque os levitas, na época de Moisés, eram cerca de 22.500, aproximadamente 22.500 levitas. Então, veja que a carga era muito grande. Certo, já que já vimos a etimologia e já vemos também um pouco da história do dízimo, eu já vou chegar na Tora e eu quero saber, já que você deu bastante ênfase a respeito do Antigo Testamento, pai, eu quero saber, o dízimo, ele é anterior à lei ou ele é depois da lei? Bom, aí nós entramos mais uma vez na história dos dízimos, né? O dízimo é importante salientar que não era uma prática apenas do povo hebreu. As nações também tinham esse sistema de contribuição dos dízimos, só que ali era um tipo de um imposto, ou seja, era algo obrigatório, era taxativo, é igual ao imposto de renda. Não tem como você fugir do leão. Ou você faz a declaração do imposto de renda, no caso se você é um comerciante, ou você paga os seus impostos, ou então você cai na malha fina e você vai ter que pagar de qualquer jeito e existem as sanções penais. Entre as nações havia uma obrigatoriedade, porque era um imposto. Já entre o povo hebreu, que até então não existia, que o primeiro hebreu que nós vemos aqui é Abraão, porque todos os hebreus, ou melhor, todos os judeus, o povo de Israel, eles surgem a partir de Abraão, que era conhecido como hebreu, ou seja, hebreu é uma palavra também hebraica que significa o que cruza o rio, o que atravessa o rio, porque ele era lá da região da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, ali próximo aos dois rios, né, Eufrates e Tigre. Então, começa no período patriarcal. Nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 14, versículo de número 18, quando Abraão volta daquela grande batalha contra os reis que haviam levado Ló, seu sobrinho, e ele volta com os despojos de guerra. E despojo de guerra não é só alimento. Tem roupa, tem ouro, tem prata, tem todo tipo de pertences, como por exemplo, na época de Eliseu, lá no capítulo 6, do segundo livro dos reis, veremos que havia uma grande fome em Israel e havia 4 leprosos do lado de fora. E eles disseram, se nós entrarmos na cidade, há fome. Se nós ficarmos parados, nós também vamos morrer. Então façamos uma coisa, vamos até o arraial dos Círios. E quando eles chegaram lá, no arraial dos Círios, que estavam sitiando a cidade de Samaria, eles encontraram o quê? Comida, carne, mas não encontraram só isso, encontraram joias, muita riqueza eles encontraram e começaram a enterrar. Portanto, despojo de guerra não é apenas alimento. Tem objetos de valor que eles saqueiam, pegam de outras nações, como eles haviam pegado, por exemplo, de Sodoma, de Gomorra e daquelas cidades, e levado. Então, havia muita coisa de valor com Abraão. E a Bíblia diz que ele deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Está lá no capítulo 14, versículo 18 até o versículo 20. E que ele deu o dízimo para Melquisedeque e não o contrário, nós podemos ver lá em Hebreus capítulo 7, que diz que quem deu o dízimo foi Abraão. Então nós temos primeiro dizimista na Bíblia, Abraão, dando dízimo para Melquisedeque. E o segundo dizimista foi Jacó, Yaakov. Ele disse, se o Senhor me abençoar, e ele fez vários pedidos, e que se o Senhor atendesse os seus pedidos, de tudo que viesse na sua mão, veja bem, de tudo que viesse nas suas mãos, ele daria o dízimo. Ora, será que ele só recebia alimentos, só recebia roupas? Não, ele recebia muita coisa, dinheiro, ouro, prata, e ele prometeu que de tudo ele daria o dízimo. Portanto, nós temos aqui no período patriarcal, né, nesse período histórico, então, o primeiro patriarca, Abraão,
E depois nós temos o registro de Jacó prometendo dar o dízimo. Aí o pessoal fala, mas para quem que ele deu o dízimo? Aqui a discussão não é para quem ele deu, para quem ele pagou. Ele prometeu para Deus. Agora, a Bíblia não vai entrar em minúcias, como foi, onde foi. Abraão, nós vimos que ele entregou o dízimo para Melquisedeque, que era sacerdote de Eliom, sacerdote do Deus Altíssimo. Então podemos entender que o dízimo, ele antecede a lei, correto? Ele é antes da lei. Ele antecede a lei, não é da lei, mas ele precede a lei, com certeza. Então, já que ele antecede a lei, eu quero saber, no período da lei, como é que o dízimo funcionava? Bom, no período mosaico, você pode, por exemplo, fazer a leitura em Levítico capítulo 27. Vamos fazer a leitura agora. Versículos 30 a 33. Olha só que interessante que está escrito. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Traduzindo, se alguém quisesse, visto que os dízimos eram consagrados ao Senhor e pertencia ao Senhor, ninguém poderia lançar mão dos dízimos. Agora, se porventura alguém quisesse resgatar alguma coisa dos dízimos, ele tinha que fazer uma coisa. Ele tinha que dar o quinto, ou seja, 20%. Então isso já era para inibir as pessoas a ficarem pegando aquilo que era de Deus. Você ia querer pagar 20% de juros hoje, por exemplo, né? Então já era para as pessoas não tocarem naquilo que era do Senhor. Então era consagrado ao Senhor. Agora, continuando o texto, diz aqui o seguinte: no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Ou seja, consagrado, separado, é dele. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Então nós temos aqui uma primeira passagem. Uma segunda passagem está em Números, capítulo 18, versículos 21 até o versículo 26. Isso aqui nós estamos falando do período mosaico. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas, e dir-lhes-ás, quando receberdes os dízimos, os filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos, que na verdade era para ser entregue ao sacerdote. Agora existem outras passagens que depois vocês quiserem ler, que está em Deuteronômio capítulo 12, versículo 12 e no 14, 22 a 29. Agora, Abigail, há uma curiosidade muito grande. Porque as pessoas dizem o seguinte, o dízimo não era para ser entregue para ninguém, o dízimo era para comer, inclusive era para comer, beber, tomar cachaça, tomar cerveja e fazer uma algazarra com dinheiro, com aquilo que pertencia ao Senhor. Meus queridos, a maioria dessas pessoas, eles dão a informação parcial ou pelo menos a informação pela metade. Porque o que nós vemos no período mosaico, havia 3 dízimos. Então, todo israelita, de certa forma, ele contribuía pelo menos com 30% da sua renda e não apenas com 10%. 30%, e nós vamos ver isso aqui. 30%, vamos lá? Depois vocês podem ler. O primeiro dízimo era o dízimo do Senhor, conforme já lemos lá em Levítico capítulo 27. Versículos 30 a 33 e também Números capítulo 18, versículo 21 até o 26. Então esse dízimo era consagrado ao Senhor. E o Senhor, por sua vez, por sua bondade, visto que os levitas, eles não tinham parte nem herança em Israel,
É aquilo que eu disse no início. Alguns pensam que em Israel havia apenas 12 tribos, mas a bem da verdade eram 13 tribos. Jacó tinha 12 filhos e José era o penúltimo filho, ele morreu, ficaram 11. Só que José teve 2 filhos e os 2 filhos foram transformados em tribos, que é Manassés e Efraim. Logo, se tinha 11 com mais 2, 13. Só que por que diz 12? Porque a tribo de Levi não era contada. Inclusive, quando fosse fazer a contagem das tribos, a tribo de Levi não era contada. E também não tinha herança, porque vivia entre o povo, porque o próprio Deus era a sua herança. Enquanto as tribos, as 12, tinha a terra de Deus, a tribo de Levi tinha o Deus da terra. Agora, para que eles pudessem sobreviver, eles recebiam os dízimos das 12 tribos. Então esse dízimo que era consagrado ao Senhor, que pertencia a ele, que não podia ser resgatado, e que se alguém quisesse tomar alguma coisa tinha que pagar 20%, ele diz, eu dei como herança aos filhos de Levi, pelo fato deles não terem herança. Então esse era o primeiro dízimo. Esse dízimo não podia ser comido, não poderia fazer festa, porque pertencia a esse corpo de obreiros, que eram os levitas, os sacerdotes e sumo sacerdote. Então dizer que esses dízimos aqui era para ser gastado, comprar cerveja, cachaça e tudo mais, Ou vinho, né? ou vinho, ou qualquer bebida forte, isso não condiz com a realidade, porque era proibido. E se alguém tocasse, quanto é que tinha que pagar de juros? 20%. 20%. Então, isso aí ninguém explica. Eles dão informação pela metade. Segundo, o segundo dízimo era para os pobres e necessitados e também para levitas. Está em Deuteronômio capítulo 14, versículo 28 e versículo 29. É bom a gente ler, né? Olha o que está escrito. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Então veja que esse dízimo aqui, ele era tirado a cada 3 anos. Não era o dízimo anual. E esse dízimo era para fartar essas pessoas. Então era um segundo dízimo, que era a cada 3 anos e não dízimo anual. E o terceiro dízimo? O terceiro dízimo era para ser comido também com os pobres e levitas. Então as famílias comiam e bebiam diante de Deus. Está no mesmo capítulo de Deuteronômio 14, só que a partir do versículo 22. Olha só o que está escrito. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal. Esse sim podia comer. Do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Então esse aqui era um tipo de um dízimo, que era uma espécie de adoração. Que eles se alegravam e adoravam a Deus e faziam uma grande festa e comiam. Este sim poderia ser comido. Então perceba que são 3 dízimos e não apenas um. O do levita podia ser comido? Não. Aquele que era oferecido ao Senhor e que ele entregava aos levitas podia ser comido? Não. Esse dízimo não poderia ser mexido. Se alguém mexesse, tinha que pagar 30%. E aí está o dízimo no período, ou melhor, 20%. 20%, 30% era a contribuição que normalmente um israelita ou as tribos pagavam, né? Até 30%, né? E aí está o dízimo no período mosaico. E no período da monarquia, como o dízimo ocorria nesse tempo? Pois é, como você já disse, existe o dízimo no período da monarquia. O período da monarquia é o período dos reis.
Nós temos, por exemplo, o Reino Unido, onde nós temos Saul, Davi e Salomão. Inclusive no período de Davi, havia dois reis, né? Davi reinando no Reino do Sul e Isbosete, que era filho de Saul, reinando no Reino do Norte. Mas como eram os dízimos no período de Davi? Bom, no período de Davi, você tinha, por exemplo, não somente a classe sacerdotal, mas tinha também os levitas, os porteiros, os cantores. Tinha vários ofícios, turnos sacerdotais, que eram vários turnos sacerdotais, inclusive desses cantores e desses mestres da música, ministros de louvor, nós temos entre eles um que colaborou com 11 salmos no Terrilim, que é o caso de Asaf, né? Asaf, Remã e Jedutum, e também os filhos de Coré. Havia vários turnos de cantores, e toda essa classe de músicos, de levitas, de sacerdotes e de porteiros, eles eram sustentados com os dízimos. Quem sustentavam eram as tribos, que pagavam seus impostos, e aqui nessa época já tinha os impostos, que inclusive Salomão, posteriormente, ele cobra impostos do povo. E impostos pesados. Segundo alguns, o povo chegou a pagar até 60%, já pagavam 30% dos dízimos, mas isso chegou até 60%, ao ponto, sério, das tribos do norte virem reclamar com Salomão os encargos pesados. Porque ele vivia uma vida nababesca, uma vida de muita riqueza, mas sustentada pelo povo, que trazia dízimos, impostos e tudo mais. Então veja que já nessa época era muito pesado os encargos. Então os dízimos nessa época era para a sustentação desta classe, também da monarquia, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e tudo mais. Legal. Vamos avançar um pouquinho mais. Eu quero saber também no período do exílio, né? Posterior a isso, o dízimo também era mantido? Olha, no período do exílio não havia o pagamento de dízimo, né? Até porque não havia o sacerdócio, né? Eles estavam em outras nações, principalmente na Babilônia. Mas no pós-exílio, como você já fez a pergunta, no pós-exílio, Neemias, ele traz de volta o povo para Jerusalém, para a reconstrução dos muros, porque Zorobabel e Esdras reconstruíram o templo, e Neemias ficou com o encargo de reconstruir as muralhas, a fortaleza da cidade. Então, Neemias, você vai ler, por exemplo, lá no capítulo 12 e 13, que Neemias, ele reintegra novamente o pagamento dos dízimos. Por quê? Por conta do povo não estar mais pagando dízimo, os levitas, os sacerdotes, tinham que voltar para suas terras e trabalhar. E a obra do Senhor estava sendo relegada ao último plano, não estava mais sendo realizada a obra do Senhor. E até porque havia lá Sambalate, Tobias, Gésem, Arauto, que estavam morando na casa do tesouro, com todas as suas tralhas. E Neemias despeja esse povo e reintegra novamente o mandamento, o ofício, a exigência do pagamento do dízimo para a sustentação do ministério sacerdotal e também dos levitas, dos cantores, que continuou esta mesma atividade. Então os dízimos era para sustentar este povo no período de Neemias. Agora tem também o período de Malaquias, né? Verdade. Inclusive, já pegando o gancho disso, algumas pessoas elas questionam, né? Porque Malaquias, ele cobra os dízimos dos sacerdotes. É o que o povo diz, né? É o que o povo diz. Mas afinal, essa cobrança era realmente dos sacerdotes ou era do povo? A Bíblia responde. Vamos, a Bíblia vai responder. Afinal de contas, será que... E geralmente as pessoas que fazem essa objeção, elas fazem no intuito de não devolver aquilo que é de Deus, para não pagar aquilo que é de Deus. Quem roubava Deus eram os sacerdotes e não o povo. Vamos ver o que o texto diz? Olha lá. Capítulo 3 de Malaquias, versículo 8. Ou melhor, vamos a partir do versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos, Yahvé Tsebaot. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus?
Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí ele responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Vós toda a nação. E é curioso que o sacerdote, ele não pagava dízimo. O sacerdote recebia. As 12 tribos tiravam dízimo, entregavam para a tribo de Levi. A tribo de Levi pegava aquele montante, tirava o dízimo dos dízimos e entregava para os sacerdotes. Portanto, esse questionamento levantado está vendo aí, na verdade, uma inversão de valores. Quem pagava era a nação, que entregava para os levitas e para os sacerdotes. E esta era realmente a prática daquela época. Aí ele continua. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Certo. Bom, então nós fizemos aí um panorama no Antigo Testamento, mas pai, eu preciso saber também do Novo Testamento. Existe algum apoio no Novo Testamento a respeito do dízimo? Qual que era a visão de Jesus a respeito do dízimo? Olha, vamos trabalhar a questão do Novo Testamento. Será que existe? Bom, alguns têm questionado dizendo o seguinte, Mateus, Jesus viveu num contexto do Antigo Testamento. E é verdade, ele viveu de acordo com a égide, com a lei do Antigo Testamento. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João fazem parte do cânon do Novo Testamento. Então isso é inegável, isso é incontestável. Mas vamos ver o que é que Jesus diz em Mateus 23, acerca dos dízimos. Aqui parece-me que Jesus aprovou o dízimo. Então é importante salientar que Jesus aprovou e abonou. Olha o que está escrito em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, eles davam dízimo de tudo, incluindo essas coisas da hortaliças, essas mínimas coisas. Ou seja, faziam conta, faziam questão de dar o dízimo das mínimas coisas. Ou seja, não deixava passar nada. Porque um bom dizimista tem que contribuir com tudo. E é o que eles faziam. E desprezais o mais importante da lei. E o que é mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Então, 3 coisas Jesus destaca como sendo as mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Agora olha a palavra de Jesus. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, vocês devem praticar a justiça, a misericórdia e a fé, e não deixar de dar os dízimos. Portanto, nós temos aqui um apoio de Jesus em relação aos dízimos. Agora, alguns chegam a dizer que o dízimo era só de alimento, Abigail. Era essa a pergunta que eu queria fazer, porque eu já ouvi também de pessoas que falam, mas naquela época eram animais, eram roupas, então eu não preciso dar o meu dinheiro. Isso procede, pai? Bom, vamos ver que essa objeção, ela parece-me que não se sustenta, porque os fariseus e escribas faziam conta de dar dízimo de tudo. E veja que eles não eram um povo agrícola. Era uma classe rica, saduceus, escribas, fariseus, era uma classe rica. Havia na época de Jesus cerca de 6.000 fariseus. E a classe sacerdotal pertencia aos saduceus. Era uma classe que tinha muitas posses. Inclusive, nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, Barnabé, que tinha herdade. Ele era lá, se eu não me engano, era de Chipre ou de Creta, não me lembro muito bem, que ele veio daquela parte, né, daquela região, e ele tinha uma herdade, ele vendeu a herdade que ele tinha. Então, nessa de que o povo não dava o dízimo, muitas pessoas iam para o trabalho e acabaram possuindo riquezas, né, tendo posses. Se fosse para cumprir aquilo que estava na lei mosaica, eles não precisavam de trabalhar, mas muitos acabaram indo trabalhar e acabaram adquirindo muita coisa. Lucas capítulo 18, versículo 12, vai nos dar uma resposta razoável.
Vamos ler a partir do versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. De tudo quanto possuo. Será que ele só possuía vaca, gado, animais? Será que ele não movimentava dinheiro, não movimentava recursos? Esse fariseu? Então ele dava o dízimo de tudo que ele possuía. Ou seja, ouro, prata, dinheiro, boi, vaca, o que ele tivesse, tudo. Quando diz tudo, é tudo. Então esse fariseu, que não dá para a gente dizer que ele fazia parte da tribo de Levi, né? Era um fariseu, era uma classe, fazia parte de um grupo religioso ferrenho na época de Jesus. E ele dava o dízimo de tudo. Portanto, argumentar que o dízimo era só de alimentos, de boi, de vaca, isso ficou lá para Êxodo, Levítico e Número. A revelação era progressiva e a sociedade ela vai mudando e vai se adaptando de acordo com as necessidades. E aqui havia outras necessidades, como nós vimos na época de Neemias. Os levitas não ficavam recebendo dinheiro. Eles tinham que ir trabalhar. Quando Neemias vem, é que ele bota a ordem. Mas os levitas tinham que trabalhar. Então, eles trabalhavam para receber alimento? Não, trabalhavam para receber dinheiro. Receber dinheiro. E aqui o fariseu também, ele tinha recursos. E ele dava o dízimo de tudo o que ele possuía. Portanto, esse argumento, ele fica meio assim, sem valor. Certo. Agora eu vou polemizar, ok? Porque, tudo bem, a gente viu já nos evangelhos a visão de Jesus, mas eu quero saber sobre o doutrinador da igreja. O apóstolo Paulo, ele diz, pai, que era para dar segundo o propósito do seu coração. E aí pega, né? Então, peraí, como é que vamos entender isso? É verdade. Paulo realmente dá esse tipo de orientação. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ora, se é segundo propôs no coração, então... Não são os 10%. Não são os 10%. E se a pessoa propôs os 10% para cumprir aquilo que dizia na lei mosaica? Mas isso é uma inferência. Vamos deixar de inferência e vamos para o texto bíblico? Vamos lá então. Esse texto que a Abigail acabou de apresentar está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Vamos lá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E agora? Bom, a revelação bíblica não está presa apenas ao capítulo 9, versículo 7 da segunda carta aos Coríntios. Nós temos que saber o que a Bíblia toda diz a respeito do assunto. Será que Paulo só falou isso a respeito das contribuições? Ou existem outras passagens em que Paulo vai falar do sistema de contribuição na época? Eu creio que sim. Nós vamos ler agora, também, que não podemos deixar de ler, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. E aqui a coisa começa a tomar uma outra conotação, Bia. Está escrito assim, olha, a partir do versículo 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, bom, aqui Paulo dá a seguinte orientação. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. E olha, eu acho interessante que a Bíblia, nesta Bíblia aqui, a King James, e eu não examinei outros textos, ela vai falar alguma coisa aqui acerca deste texto, olha. A King James diz o seguinte, olha. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com a sua renda. Aqui diz de acordo com a sua prosperidade.
Nela diz, de acordo com a sua renda, e aguarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Então era para separar de acordo com a sua renda. Então, mas aqui não está dizendo que é segundo o propósito no coração. Aqui muda. Perceba que aqui, lá no capítulo 9, era uma oferta exclusiva para os cristãos pobres da Judéia. E aqui no capítulo 16 da primeira carta, Paulo está dizendo que era para separar, para entesourar, que nós vamos ver a etimologia dessa palavra, de acordo com a renda, de acordo com o que você ganha. E o dízimo, como que ele é tirado? Não é de acordo com a renda? Se você ganha 1.000, você tira quanto? 10%, então é de acordo com a sua renda. Quem ganha 10.000, contribui com 1.000. Quem ganha 2.000, contribui com 200. E ele está dizendo também que era para juntar de acordo com a sua renda. Aqui não está clara a palavra dízimo, mas tudo nos leva a crer que tem alguma conotação, era de acordo com a renda. Então dizer que era só segundo propôs no coração, como é que a gente faz com esse texto de 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2? Agora aqui, nos atendo a essa questão da contribuição, que veja que há aqui uma mudança. Nós saímos aí de uma igreja incipiente, que é a igreja de Atos, e Paulo ele vai normatizando, trazendo algumas regras. E aqui no 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, o que ele diz? Você vai entesourar, olha só, eles deviam pôr de parte o que pudessem ajuntar, ou seja, o tesouro. Essa palavra aqui, tesouro, vem de thesaurizon, que é um particípio presente. E os particípios presentes em grego, eles dão a ideia de quê? Continuidade. Muito bem, de continuidade, ou seja, era uma prática que deveria ser realizada todo primeiro dia da semana, né? No primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana. Então era uma prática contínua, não era uma só vez. Mas era uma prática que eles deveriam dar continuidade nela. Você tirou uma outra dúvida. Outra dúvida, né? É, porque eu pensei que, tipo, era só para um caso específico. E de uma vez só para atender aquela necessidade, mas... O particípio presente dá a ideia de continuidade. Então ele explica como deveria fazer para poder armazenar, como eles deveriam então entesourar este dinheiro. E olha só, nós encontramos apoio também na chave linguística do Novo Testamento. Na chave linguística do Novo Testamento, essa obra aqui, muito interessante, publicada pela editora Vida Nova. Aqui na nova chave linguística, no capítulo 16, versículo de número 2, ele vai fazer aqui alguns comentários. E entre eles, ele vai falar aqui do thesaurizon. Thesaurizon, particípio presente ativo de thesaurizo. Então é thesaurizon, particípio presente ativo de thesaurizo. E ele diz que é estocar, ajuntar, particípio de modo, explicando como se deveria separar o dinheiro para a coleta. Aqui ele é claro em dizer que era separar o dinheiro, porque é tesouro. Não está falando de alimento, não está falando de produto. É tesouro, thesaurizon, que é um particípio presente ativo de thesaurizo, que é o mesmo que aparece, se eu não me engano. Então veja que ele faz alusão aqui à mesma palavra que está em Lucas. Não ajunteis para vós tesouro. É a mesma palavra grega thesaurizon, que é um particípio ativo, um particípio presente ativo do verbo thesaurizo, que é entesourar, que fala de riqueza, fala de recursos financeiros. E a nova chave linguística abona esta verdade. Então veja que, além desta passagem de 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, que nós vemos a ênfase no verbo grego thesaurizo, que aí nós vimos a palavra que veio o verbo thesaurizon, que é um particípio presente ativo do verbo thesaurizo. Nós vamos ver que Paulo também, ele apoiava a bonificação, a prebenda, o salário dos obreiros, dos pastores, dos presbíteros, daqueles que labutavam e que labutam na obra do Senhor. Polêmica. É polêmico, porque veja só, que Paulo é a favor do salário. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 9, 1 a 14, porque tem alguns que
são contrários a isso, né? Mas vamos ver, 1 aos Coríntios, capítulo 9, 1 a 14. E tem uma passagem, não sei se é 2 Coríntios, onde ele diz assim, ó, como que eu posso dizer? Eu despojei as igrejas. E a palavra grega ali não é klepto. Existe uma outra palavra grega que para roubo. É como se ele tivesse roubado. É uma figura de linguagem que ele está usando exclusivamente para dizer que ele tirou, que ele recebeu dinheiro daquelas igrejas, mas não tirou da igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma igreja que murmurava muito e que criticava e que punha em xeque o apostolado de Paulo. Então, para que ele não desse mais motivo para eles falarem do seu ministério e da sua pessoa, ele não recebia nada dessa igreja. Mas ele diz, mas eu roubei, ou seja, eu despojei. Não roubar no sentido de tomar de assalto, não. É uma figura de linguagem que Paulo está usando. Se nós analisarmos no dicionário grego, do Novo Testamento, inclusive aquele dicionário que é publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Muito interessante, ele dá uma explicação exegética, ele dá uma explicação exegética muito interessante nesta passagem onde Paulo faz esta alusão. Agora, vamos para esta passagem de 1 Coríntios, capítulo 9. Em 1 Coríntios, capítulo 9, ele, de uma forma clara, dá total apoio para que o obreiro receba o salário. É claro que com isso ele não está dando apoio aqui para explorador, para aquele que quer arrancar a lã da ovelha, que quer viver à custa da ovelha no sentido de viver uma vida de milionário, de bilionário, explorando os crentes. Isso não está sendo apoiado por Paulo. Isso aí são lobos vorazes, devoradores, que querem tirar tudo que você tem, fazendo promessas que não vão se cumprir, explorando as igrejas. Nós somos contra isso, a Bíblia é contra isso. O próprio Paulo diz, tendo o que comer, o que beber e com o que nos vestir, estejamos com isso contentes, porque os que querem ficar ricos acabam caindo em tentação, em laço, em muitas concupiscências nocivas que submergem os homens à ruína e à perdição. Mas tu, homem de Deus, você tem que fugir dessas coisas, se apegar à justiça, à fé, ao amor, ao fruto do Espírito Santo e tomar posse da vida eterna. Então não há apoio aqui para explorador, para usurpador da fé, para os mercenários, para aqueles que gostam de explorar os crentes e assaltando os cofres das igrejas. Não é esse tipo de apoio, mas ele está apoiando que o obreiro ele é digno do seu salário. Olha o que ele diz aqui. Capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 1. Ele diz assim, olha, não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Eu vi os críticos aqui, como hoje também existe. Né? Os que criticam o pastor de receber salário. Aquele pastor que vive honestamente, trabalhando para o Senhor, ele tem que ter uma vida digna. Mas isso não dá ocasião para assaltar o cofre da igreja. Isso é um pastor que, olha, só a graça de Deus. Não vou nem aqui nominá-lo. Existem adjetivos que eu quero poupar. Até aqueles que trabalham, né, em período integral. Período integral, principalmente. Porque como é que eles se sustentariam? Porque o pastor... Que tem filhos. Exatamente. Filho na escola. Tem uma família. Então, como é que um pastor vai se sustentar sem estar no trabalho secular, né? Verdade. Então, ele precisa de um sustento. Precisa de um sustento. Existem igrejas que preferem tomar outra atitude? Existem, como Paulo preferiu na igreja de Corinto. Mas Paulo recebeu de outras igrejas. Então, veja bem que é necessário o apoio aos pastores que trabalham honestamente. Inclusive, Paulo, algumas igrejas preferem não receber recursos, como Paulo não quis receber da igreja de Corinto. Mas o mesmo Paulo que não quis receber da igreja de Corinto, é aquela passagem que a Abigail agora me ajudou, que está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8. Olha só. E ele ainda no 7, olha, eu acho lindo isso aqui que ele diz. Ó, pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Então alguns se apegam nesse texto dizendo, tá vendo? Pastor não pode receber salário. Só que esquece do versículo 8. O 7 diz isso. Mas olha o versículo 8.
Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. A ninguém quem? Da igreja de Corinto. Mas outras igrejas despojei. É interessante que nós vamos ver essa etimologia aqui da palavra despojar, que ela é bem diferente. A palavra despojar aqui, deixa eu ver aqui, é silau, não é clepto, mas é silau. Olha só, silau, aqui na nova chave linguística eu encontrei de novo. A palavra silau, que é um verbo, né? Na verdade, o silau é despojar. A palavra era usada tanto para o despojar de templos, como para os saques realizados por soldados. Então era tanto despojar como saquear. E Paulo usa aqui numa figura de linguagem metafórica, inclusive nesse léxico da sociedade bíblica, há uma explicação exegética e etimológica bem interessante, né? Que eu deveria estar com ela aqui, mas não estou. Mas tudo bem. Outras igrejas despojei. Então ele recebia salário de outras igrejas. E aqui ele continua então. Ó. Não temos nós direito de comer e de beber? Eu voltei para 1 Coríntios 9 e agora estou no 4. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã? Como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou seja, é de boi que Deus está falando? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Ele está falando em relação à igreja de Corinto, conforme nós vimos que em 2 Coríntios 11:8, ele despojava, recebia salário e dinheiro de outras igrejas. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. E ainda mais, porque é muito que nós temos para dizer, é aquilo que você já citou: como custear os salários, as despesas das igrejas, se não houver dinheiro. E ainda temos um outro texto, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 12, 1 aos Tessalonicenses, melhor, capítulo 5, 12, olha só o que está escrito. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E o 13, olha, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. E agora, para fechar, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18. Olha só que interessante. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aqui duplicada honra, na verdade, é duplicados honorários. O que é um honorário? É um salário. Duplicado, de duplo salário. Não é um só não, mas duplo salário, né? Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Portanto, Paulo também apoiava o salário do obreiro. Ele não só disse que era para contribuir segundo propôs no seu coração, mas era de acordo com a sua renda, e nós vimos o verbo grego para isso. Vimos também no 1 Coríntios 9, 1 a 14, ele dando esse apoio, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, e 1 Timóteo 5, 17 e 18. Portanto, essa questão está resolvida, Abigail. Certo. A próxima pergunta é o seguinte, pai, pensa comigo.
Alguns dizem que o dízimo, ele era da lei, certo? Tá. Só que Jesus não cumpriu a lei? Verdade, correto. Tá. Se ele, lá em Hebreus, a gente vê que houve mudança de sacerdócio. Havendo mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Tá. Por que então eu preciso dar o dízimo? É uma objeção bastante oportuna e muito interessante. Agora, a grande pergunta é: será que o dízimo é da lei? Nós vimos desde o início que o dízimo precede a lei. Ele não é da lei, ele foi incorporado na lei, depois ele continuou no período da monarquia, no pós-exílio, e depois no Novo Testamento nós vemos que os fariseus cumpriam rigorosamente e davam dízimo não somente dos produtos, mas davam dízimo de tudo. E Paulo aqui, inclusive nós vimos o apoio da nova chave linguística, que ele está dizendo que não era para as pessoas apenas darem segundo o propósito no seu coração, mas também de acordo com a sua renda. E que o obreiro é digno de honorário, de salário. E ele mesmo havia despojado outras igrejas, recebendo delas salário. Então há todo o apoio para o pastor receber o salário. Agora, o dízimo é da lei? Nós vimos que não é. Agora, uma coisa muito interessante para ser observada é que realmente Jesus cumpriu a lei. E aqui em Hebreus 7, versículo de número 12, está escrito o seguinte: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, se mudou a lei, então não preciso mais entregar o dízimo? Mas, espera aí, isso seria real, seria um fato, se o dízimo fosse da lei. Mas o dízimo não é da lei. O dízimo precede a lei. Foi incorporado na lei. Tá? Agora, um outro ponto interessante é que os sacerdotes, eles vinham da tribo de Levi e da ordem de Arão e de outras ordens. Essa ordem sacerdotal, ela deixou de ser. Jesus não vem dessa ordem, até porque ele era da tribo de Judá, não tinha como ele ser sumo sacerdote segundo a ordem de Arão, segundo a ordem de Abias. Mas a Bíblia diz que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio arônico, porque o sacerdócio arônico, ele consagra homens que morrem. Mas Jesus é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno. Agora vamos retroceder. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Quem pagou o dízimo? A primeira pessoa que... O registro de pagamento de dízimo. Quem pagou? Abraão. Mas ele pagou para quem? Melquisedeque. Então, se Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e Melquisedeque recebe dízimos, aquele sacerdócio continua. As regras continuam as mesmas. O sacerdócio de Melquisedeque recebia dízimo, e Jesus vem desse sacerdócio. Então, logo, ele continua. O dízimo não parou, porque Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, e Jesus, como esse sumo sacerdote que foi colocado no lugar de Arão, e o seu sacerdócio não terá substituto, porque só há substituto de sacerdote quando o sacerdote morre. Mas Jesus, ele ressuscitou para nunca mais morrer. E ele ministra no lugar santo dos santos. Então veja que, assim como Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão, e a tribo de Levi estava em Abraão pagando dízimos para Melquisedeque, Jesus, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, da mesma sorte continua recebendo e continuará, porque ele não morre e não tem substituto. Então aqui fecha a questão e nós vamos ler isso. Está aqui, olha. Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Aqui não está dizendo que é comida, bebida, não, é de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos.
E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimos de Abraão. O pai dos hebreus, ele tomou dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aqueles de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, por que sob o povo recebeu a lei? Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. Então veja que mudou o sacerdócio arônico e entrou o sacerdócio de Melquisedeque, que não é da lei. Jesus é dessa ordem e continua a receber os dízimos. Pai, algumas pessoas têm indagado, têm questionado a respeito do dízimo, talvez se sentindo pressionadas, né, por alguns líderes, algumas denominações. A pergunta é a seguinte: o dízimo, ele é obrigatório? Eu sou obrigada a dar o dízimo? Será que um cristão debaixo da nova aliança tem obrigação de dar o dízimo? Será? Aí vem a pergunta, né? Se o dízimo é obrigatório, qual é a punição? Se ele não é obrigatório, por que alguns líderes impõem esta obrigação? Tá dizendo que vai pro inferno? Sob ameaça. Ele é obrigatório? Eu posso dizer uma coisa? Nada que você vier a fazer para Deus deve ser obrigatório. Nada, não é só o dízimo. Nada você é obrigado. Você tem o livre-arbítrio. Veja que você tem a liberdade moral para agradar a Deus ou desagradar a Deus, para continuar salvo ou deixar de ser salvo. Você está livre. De toda árvore do jardim comerás livremente, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que comer, você vai morrer, tem uma sanção. Mas você é livre, então você não é obrigado. Tanto é que Adão não foi obrigado a obedecer a Deus. Ele teve a liberdade de desobedecer. Então você pode contribuir com os dízimos e pode não contribuir. Você pode contribuir com as ofertas e pode não contribuir. Inclusive alguns dizem o seguinte: o dízimo é da lei, a oferta deve ser voluntária. Só que no mesmo lugar onde diz me roubais no dízimos, também dizem nas ofertas alçadas. E aí fica até a grande pergunta: se o dízimo não é uma contribuição válida, qual é a contribuição? Aí o pessoal diz: a oferta voluntária. Mas também não está dizendo que a oferta como norma para a igreja. A oferta voluntária. O que Paulo diz é para você entesourar de acordo com a sua renda, de acordo com o que você ganha. E o particípio presente ativo, ele dá a ideia, o verbo, de uma continuidade. Então, você é obrigado? Não, você não é obrigado, porque não havendo voluntariedade, não há aceitação. Deus ama o que dá com alegria, é com o coração aberto. Portanto, nada, não é só o dízimo, nada deve ser obrigado. Se você sente paz, se você sente alegria, você está disposto a observar o que está aqui nas Escrituras Sagradas? Maravilha! O mais importante de tudo é que você não seja avarento. Porque o dízimo, na verdade, é um tipo de uma adoração. É algo que você vai fazer para Deus, em gratidão a tudo que Deus já fez por você. O dízimo, quem não dá o dízimo vai para o inferno? Olha, quem sou eu para julgar as pessoas? Eu não tenho essa autoridade para dizer que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Quem vai julgar é o Senhor Jesus Cristo, né? A pessoa, de repente, adotou uma outra forma de contribuição, e ela contribui, às vezes, até mais do que o dízimo, né? Dá 20%, dá 30%, dá 50%. Então, agora, porque ela não deu os 10%, ela vai para o inferno? Quem sou eu para dizer isso?
Mas uma coisa eu posso dizer, que o avarento, o mão de vaca, o mesquinha, o munheca, o camuquira, Pão duro. o pão duro, o ególatra, o egoísta, aquele que adora mamon, a riqueza, o dinheiro, e que depende disso para ele viver, e sem isso nada ele pode fazer, a Bíblia tem uma resposta para essa pessoa. E eu quero ler Efésios capítulo 5 e versículo 5, Abigail. Efésios 5, 5, acerca deste assunto, diz o seguinte: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então veja que o avarento, a avareza, ela é colocada no mesmo nível da fornicação e da impureza e da idolatria. Então uma pessoa que vive nesta prática, Paulo está dizendo aqui com toda clareza para a igreja de Éfeso, que é a carta aos Efésios, é a rainha das epístolas, né? Por conta do alto nível de revelação, que a pessoa que vive deste jeito, veja só, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. E ele ainda, escrevendo para a igreja de Colossos, que parece-me que essas duas cartas, né, têm o mesmo conteúdo, ele diz o seguinte, no versículo 5, capítulo 3 da epístola de Paulo aos Colossenses, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Agora, olha o 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais. E aí ele vai aqui as coisas que nós não devemos praticar, obras da carne que devem ser abolidas. Mas interessante que ele fala da avareza e continua dizendo que é a idolatria. Aí você vai para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8. Está escrito assim: mas quanto aos tímidos, e tímido aqui não é do ponto de vista da psicologia, aquele que não se identifica com Cristo, né? Podemos até fazer um vídeo sobre isso. Sobre isso, verdade. E aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E no 22:15, olha o que está escrito. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Então, não sou eu que estou dizendo nada. Se você vive essa vida, a Bíblia está dando uma resposta para isso, não sou eu. Bom, amiga, eu penso que aqui nós encerramos então essa tarefa de falar sobre o dízimo. Se for necessário, num outro momento nós poderemos até dar continuidade, mas fica aí então esta orientação acerca dos dízimos. Sei que haverá muitos... Não importa. Falem mal de mim, mas falem de mim. Gente, e eu vou aproveitar também para falar para vocês comentarem aqui embaixo, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu vou até pedir uma gentileza para vocês. Quando vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que vai ficar mais fácil quando eu separar as perguntas de vocês. Vocês colocam hashtag PR Elias Responde, que aí eu vou conseguir identificar mais rápido, até mesmo se for a respeito desse tema, para quando a gente fizer uma segunda parte, estar respondendo vocês. Portanto, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Muito obrigado, Abigail, pela sua participação e colaboração. Obrigada, senhora. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.